Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pensar Ético. Meu nome é Ria Mac, estou aqui juntamente com meu colega Luiz Antônio. Somos intermediadores aqui das conversas do podcast. O nosso podcast discute com profundidade dilemas morais e éticos. Hoje vamos falar sobre um tema que é extremamente relevante no campo médico: o uso de tratamentos experimentais em pacientes terminais. E a pergunta de hoje, Luiz, é: até onde vale a pena arriscar quando não falamos de tratamentos não testados? Isso mesmo, Rian. O dilema que iremos discutir hoje envolve a decisão de um médico de oferecer ou não uma vacina experimental a uma paciente sem tratamento e sem perspectiva de tratamento, certo? A gente sabe que essa questão, ela envolve conhecimento tanto técnico como julgamentos éticos, certo? Então, hoje nós vamos verificar isso de duas formas, tanto médica como filosófica. E para nos ajudar a mergulhar nesse tema, contamos com convidados extremamente especiais. Sem mais delongas, vamos às apresentações dos convidados. Hoje teremos o prazer de receber a doutora Fabiana Teles, especialista em bioética e medicina paliativa. Seja bem-vinda ao Pensar Ético, doutora Fabiana. Obrigada, é um prazer imenso participar desse importante debate. Também conosco, Luiz, temos a presença da doutora Dayana. Muito obrigado, doutora Dayana, por se juntar à conversa hoje no podcast. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, será uma discussão muito interessante. Para complementar essa discussão, a gente conta com a presença do professor e filósofo Jorge Pessoa, especialista em deontologia e teologia. Seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigado pelo convite. Certamente iremos ter uma boa discussão aqui a respeito do que é o pensar sobre os ângulos deontológicos e teleológicos. Agora vamos ao caso principal do nosso episódio. Lendo a matéria que está em pauta, um médico está tratando uma paciente com uma doença terminal, para a qual não há cura. Ele tem acesso a uma vacina experimental que pode potencialmente salvar a vida dela, mas essa vacina ainda não foi testada suficientemente para garantir que ela seja segura. A paciente confia no médico e não tem conhecimento dos riscos. O médico então precisa decidir: oferecer a vacina assumindo os riscos de complicações ou não fazer nada e deixar a doença seguir seu curso. Bom, é um dilema complexo, certo, Rian? E a gente tem implicações tanto médicas quanto éticas. Para a gente começar essa discussão, a gente vai começar ouvindo os médicos, correto? E, doutora Fabiana, a senhora aqui presente, a gente gostaria de saber como a senhora abordaria essa questão, considerando uma perspectiva mais deontológica. Vamos lá. A medicina, ela deve ser guiada por princípios éticos e sólidos, tá? E nós temos que agir com autonomia e o dever de não causar nenhum dano à saúde dos nossos pacientes. Pensando nessa linha deontológica, nós temos a obrigação, nós, enquanto médicos, temos a obrigação de agir com clareza e transparência sobre todo o tratamento que devemos ter com nossos pacientes. Mas como assim, doutora? Eu devo informar todos os benefícios, assim como tudo que pode causar, tá? Suas contraindicações, consequências, para que desse conhecimento nossos pacientes possam tomar a decisão. Tomar ou não tomar essa vacina, tá? Mesmo que essa vacina tenha benefícios, pode dar uma sobrevida maior para ele, se eu, no papel de médico, não informar que não só tem os benefícios, ela pode sim ter consequências. Se eu não informar isso, eu estaria violando o princípio ético, né, fundamental, que é o respeito à autonomia. A autonomia desse paciente em decidir se vai querer se submeter ou não. Mesmo que essa vacina possa salvá-lo, seria eticamente incorreto omitir esse ponto. Correto, doutora. Muito interessante as suas informações, certo? A gente agradece. Agora, doutora Day, focando mais nos resultados dessa vacina, o que você poderia trazer de informação para essa nossa conversa? Na pesquisa clínica sempre avaliamos a relação risco-benefício, né? Sob a perspectiva teológica, o foco principal deve estar nas consequências. Se existe uma chance, ainda que pequena, de salvar a vida do paciente com a vacina experimental, a ação deve ser moralmente justificável. Aqui o que conta é o bem maior, que seria a possibilidade de salvar a vida dela. O risco é real, mas em casos terminais, muitas vezes o benefício potencial supera esses riscos. A ética teológica sugere que o resultado positivo, caso seja atingido, justificaria a ação. Valendo.
Bom, agora que ouvimos as doutoras, convidamos à mesa o professor Jorge Pessoa, especialista em deontologia e teleologia, para falar um pouco sobre esse caso. Bom, Luiz, já que ouvimos as conclusões das doutoras sobre as perspectivas médicas, vamos passar a palavra ao nosso convidado, o professor Jorge Pessoa. Professor, como a deontologia de Kant pode nos ajudar a pensar nesse caso? Bem, a deontologia, ela tem como perspectiva o meio para o fim. Ou seja, nesse caso, o paciente, ele deveria, como forma de garantir os meios éticos e morais, ele deveria ter total conhecimento, certo? Do que aquele medicamento pode causar a ele, para só então ele ter um livre consenso do processo. Quando esse consenso, esse livre conhecimento dos meios não lhe é assegurado, se tem uma ruptura. E essa ruptura cria justamente uma afronta à deontologia. Então a deontologia é justamente isso. É a preocupação com o meio consensual, com o meio ético, o meio que vai ser benéfico para aquela pessoa envolvida. Bom, já que ouvimos o ponto de vista deontológico, no outro ponto de vista, o ponto de vista teleológico, como é que a teleologia lida com esse dilema? Bem, a teleologia pode-se dizer que ela traz uma ideia contrária à deontologia. Os pensadores que levantaram, né, quase um antagonismo em relação ao pensamento de Kant, como Jeremy Bentham e John Stuart, eles acreditavam que o que justificava o pensamento a respeito dessa vertente seria justamente o fim, não os meios. Então, numa visão teleológica da situação, se aquela vacina, se aquele produto que vai ser utilizado pode assegurar uma vida sadia para aquela pessoa, pode assegurar para ela chance de sobrevivência, não importa os meios, não importa se aquela pessoa tem livre consentimento ou não, não importa se aquela pessoa tem livre conhecimento dos riscos ou não, o que importa é se aquilo vai trazer um resultado positivo. Então, se pode dizer que enquanto a deontologia é preocupada com os meios, a teleologia é preocupada com o fim, com o produto final daquele pensamento, que vai gerar uma atitude. Bom, Luiz, depois de ouvirmos todos os lados, vemos que o dilema médico envolve questões éticas profundas. A deontologia nos lembra da importância dos deveres morais e da autonomia, enquanto a teleologia nos faz refletir sobre os resultados e a maximização do bem-estar. É isso, Rian. A gente sabe que não existe uma resposta fácil para esse dilema, mas esse debate nos ajuda a entender as diferentes correntes éticas que existem, né? E o que podemos concluir com isso tudo é que, independente da abordagem, o diálogo entre médico e paciente deve ser sempre transparente, baseado nos princípios éticos. Obrigado por ter acompanhado o episódio até aqui. Hoje tivemos uma discussão muito pertinente. Agradeço a presença das doutoras. Doutora Fabiana Teles, doutora Thay, o filósofo Jorge Pessoa. E é isso. Bom, pessoal, é isso. Ficamos aqui com mais um episódio do podcast Pensar Ético. E fiquem ligados por mais episódios que venham a surgir. Estamos trazendo aqui sempre temas importantíssimos para discutir com os profissionais sobre ética. Fiquem ligados. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá na hora de pensar, como agir sem vacilar, do que fazer, do que falar, essa é a hora, vai encarar. Se a dúvida é sua estrada, esse podcast é seu lugar. Pensa ético, pensa justo, sempre firme, sem dissociar. Claro, decisão fiel, estrategicamente, tudo no papel. Vozes se levantam, uma conquista na batida rítmica. Vamos dominar, navegar nessas ideias sem se deixar perder. É no desafio das escolhas que a gente vai crescer. Do caminho certo não vou me desviar. Na força do coletivo juntos vamos avançar. Pensamento firme sempre a trilhar. No nosso ritmo nada vai nos parar. Elevando a voz quem somos a buscar. Na cadência dos justos vamos sempre chegar.